E aí rapaziada que acompanha meu canal, como que vocês estão? Tudo de boa? Hoje eu vou estar ensinando vocês a jogar xadrez. E aí vocês me perguntam: Davi, por que xadrez? Acontece que o xadrez é um ótimo esporte intelectual e que aprimora sua observação, raciocínio lógico e até concentração. Ou seja, é uma ótima opção para você que quer explorar novos assuntos, se desafiar e ficar com o cérebro maior que o do Megamente. Então já arruma sua coluna que eu tenho certeza que tá torta e partiu. Antes de passar para as regras do xadrez, é importante também entender sua origem. O xadrez é um jogo de tabuleiro estratégico que tem origens antigas e uma longa história. Acredita-se que ele tenha se originado na Índia, por volta do século VI, e foi gradualmente difundido pelo mundo através das rotas comerciais e conquistas militares. Hoje, o xadrez é um dos jogos de tabuleiro mais populares e praticados em todo o mundo. Agora, falando sobre o objetivo do jogo. O objetivo do xadrez é simples: capturar o rei adversário enquanto protege seu próprio rei. Isso é conhecido como checkmate. Se um rei estiver sob ataque e não houver nenhuma maneira de escapar, o jogador está em checkmate e perde o jogo. Falando sobre o tabuleiro de xadrez é composto por 64 casas, alternando cores claras e escuras. É colocado de forma que cada jogador tenha uma casa branca no canto direito da sua fileira mais próxima. As linhas horizontais são chamadas de fileiras, e as verticais são chamadas de colunas. As fileiras são numeradas de 1 a 8. Enquanto as colunas são identificadas pela letra de A a H. Agora, falando sobre as peças. O rei. O rei pode mover-se para qualquer casa adjacente à sua posição atual, ou seja, pode mover-se uma casa em qualquer direção, para cima, para baixo, para os lados ou as diagonais. No entanto, o rei não pode se mover para uma casa que esteja sob ataque do oponente. Isso significa que ele não pode se colocar em xeque. Agora a rainha. A rainha é a peça mais poderosa do jogo, pois pode se mover em qualquer direção, tanto na horizontal, vertical, quanto nas diagonais, por qualquer número de casas. Ela combina os movimentos da torre e do bispo em uma única peça, o que a torna uma grande ameaça no tabuleiro. O bispo. Os bispos se movem ao longo das diagonais do tabuleiro. Cada jogador começa com 2 bispos, um em uma casa de cor clara e outro em uma casa de cor escura. Um bispo sempre permanece na mesma cor de sua casa de origem ao se mover pelo tabuleiro. Agora o cavalo, a peça com o maior diferencial. O movimento do cavalo é único em forma de L. Ele pode mover-se 2 casas em uma direção, horizontal ou vertical, e então uma casa perpendicular a essa direção. E outra coisa interessante sobre o cavalo é que ele pode pular sobre outras peças do tabuleiro. Agora a torre. A torre se move em linhas retas, tanto na vertical quanto na horizontal, por qualquer número de casas. Ela pode controlar colunas e fileiras inteiras do tabuleiro. E por último, mas não menos importante, o peão. Davi, como assim os peões não são as peças menos importantes? Eles não servem só para proteger as peças mais fortes? Calma, voz do além, vou explicar. Os peões se movem para frente, mas capturam peças inimigas na diagonal. Na primeira jogada, um peão pode se mover 2 casas para frente. Após a primeira jogada, os peões só podem avançar uma casa por vez, exceto quando estão capturando. Você sabe o que acontece com o peão quando ele termina o tabuleiro, ou seja, quando ele vai o máximo de casas para frente possível? Não. Exatamente. Ele vira qualquer peça do tabuleiro. Ou seja, um peão pode virar uma rainha, que é a peça mais forte do jogo. Compreender o movimento de cada peça é fundamental para o sucesso no xadrez. Agora que você entende como as peças se movem, é importante compreender alguns conceitos básicos que são essenciais para jogar xadrez de uma forma eficaz. O controle do centro no tabuleiro é crucial no xadrez. Ter peças ocupando o centro do tabuleiro proporciona maior mobilidade e controle sobre mais casas. Uma estratégia comum é controlar o centro com peões, e em seguida, desenvolver as peças para posições mais ativas. Desenvolvimento de peças. Desenvolver as peças significa colocá-las em posições onde tenham maior mobilidade e possam contribuir para a defesa e o ataque. Geralmente é uma boa ideia desenvolver as peças menores, cavalo e bispo, antes das maiores, rainha e torre, e manter o rei seguro através do roque. E o que é o roque? O roque é um movimento especial que envolve mover o rei 2 casas em direção a uma das torres, e ao mesmo tempo, mover essa torre para a casa ao lado do rei. O roque é uma maneira eficaz de proteger o rei e colocar a torre em uma posição mais centralizada. Quando o rei está sob a ameaça direta de ser capturado em movimento, ele está em xeque. Quando o jogador coloca o rei e adversário em xeque, ele deve anunciar xeque. Agora o checkmate. O checkmate ocorre quando o rei está em xeque e não há nenhuma maneira de escapar do cheque. Quando um jogador coloca o rei adversário em checkmate, ele ganha a partida. E por último, o empate.
Existem várias maneiras de terminar uma partida em empate, incluindo o acordo mútuo entre os jogadores, posição de empate, falta de material para checkmate e repetição de movimentos. A fase de abertura é crucial no xadrez, pois estabelece o tom para o restante da partida. Existem várias aberturas populares, cada uma com seus próprios princípios e objetivos. Agora vamos explorar algumas das aberturas mais comuns e os conceitos básicos por trás delas. Abertura italiana. Essa abertura é caracterizada pelos movimentos 1, E4 e 2, BC4. Falando grego, é? O objetivo principal é controlar o centro do tabuleiro e desenvolver rapidamente o bispo para uma posição ativa. Defesa siciliana. Antes de falar sobre a defesa siciliana, é importante ressaltar: as peças brancas começam atacando, ou seja, elas fazem aberturas, e as peças pretas começam defendendo. Isso é racismo. Ou seja, fazem defesas. Defesa siciliana. Essa é uma resposta popular para o movimento 1E4, onde as pretas jogam 1C5. A ideia é contestar o centro indiretamente, preparando-se para um ataque nas laterais do tabuleiro. Defesa espanhola, também conhecida como Ruy Lopes. Essa abertura é iniciada com os movimentos 1E4 e 2NF3. A defesa espanhola visa controlar o centro e desenvolver rapidamente as peças. Agora, os princípios de aberturas. Controle do centro. Tanto brancas quanto pretas geralmente buscam controlar o centro do tabuleiro, pois isso proporciona maior mobilidade e controle sobre o jogo. Desenvolvimento de peças. É importante desenvolver as peças de forma eficiente durante a abertura, dando prioridade aos cavalos e bispos antes de mover as peças maiores. E segurança do rei. Proteger o rei é uma prioridade desde o início do jogo. O roque é uma maneira eficaz de colocar o rei em segurança e trazer a torre para uma posição mais ativa. Claro que você não precisa decorar todas as centenas de milhares de aberturas e defesas, mas precisa ao menos entender como elas funcionam, porque dominar as aberturas é fundamental para se tornar um jogador forte de xadrez. Além de entender o movimento das peças e a estratégia de abertura, é fundamental dominar as táticas básicas do xadrez. As táticas são manobras específicas que visam criar ou explorar fraquezas no campo adversário. Ataque duplo. Um ataque duplo ocorre quando uma única peça ataca duas ou mais peças inimigas simultaneamente. Isso força o oponente a escolher qual peça salvar, muitas vezes resultando na perda de material. Garfo. Um garfo é uma jogada em que uma peça ataca duas peças inimigas diferentes ao mesmo tempo. O peão é muitas vezes uma peça eficaz para realizar o garfo, já que pode alcançar posições avançadas no tabuleiro. A alfinetada. Uma alfinetada ocorre quando uma peça é ameaçada de captura, mas sua captura levaria a uma desvantagem maior para o oponente. Isso muitas vezes resulta na perda de material por parte do adversário. Ataque à descoberta. Um ataque à descoberta acontece quando uma peça move-se para revelar o ataque de outra peça que estava oculta atrás dela. Isso pode levar a ameaças duplas ou a descobrir um ataque na próxima jogada. Espetada. Uma espetada ocorre quando uma peça de maior valor é forçada a se mover para evitar de ser capturada, expondo uma peça de menor valor atrás dela. Isso muitas vezes resulta na perda da peça de menor valor. Ao reconhecer e usar essas táticas durante o jogo, você pode criar oportunidades para ganhar vantagem material ou posicional sobre seu oponente. Praticar essas táticas em jogos e resolver problemas de xadrez podem ajudar a aprimorar suas habilidades táticas. Os finais de jogo são uma fase crucial na partida de xadrez, onde há menos peças no tabuleiro e cada movimento pode ter um impacto significativo no resultado. É importante entender alguns finais básicos para garantir que você possa converter uma vantagem em uma vitória, ou, alternativamente, segurar um empate mesmo quando em desvantagem. Eu vou estar falando de forma bem rápida alguns checkmates bem comuns. Checkmate com rei e rainha, onde os dois trabalham juntos para levar o rei adversário para um canto. Checkmate com rei e torre. O objetivo é levar o rei adversário para uma das bordas. Checkmate com rei e bispo, checkmate com rei e cavalo, checkmate com dois bispos. Dominar os finais de jogo pode fazer uma diferença entre a vitória e o empate, ou até mesmo uma derrota. Agora, o que você pode fazer para melhorar de fato no xadrez? Porque até agora eu só falei de algumas estratégias, mas não ensinei você a realmente melhorar. Jogar partidas. Não importa se você vai jogar com seu amigo, com seu familiar ou vai jogar online. Jogue e jogue. Você também pode estudar jogos de mestres, resolver problemas de xadrez, participar de torneios locais, estudar as táticas que eu dei no começo do vídeo, que eu dei justamente para isso, e aprender com as suas próprias partidas. Esse foi um guia relativamente completo que eu espero que ajude você a melhorar cada vez mais no xadrez. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Jesus te ama. Fui!